Agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não queima. Deus está chamando a atenção de Moisés como uma sarça que não se queima. Agora é isso. Agora olha isso aqui, ó. Olha isso. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: isso aqui é Deus falando. Moisés, Moisés. E bradou Deus do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Deus não chama uma vez, Deus chama duas vezes o nome dele. Porque primeiro Deus fala, depois Deus confirma. Deus falou uma, mas vai falar duas. Porque tem gente que, se ouvir a primeira, acredita que não é ele que está falando, então ele repete, para mostrar que ele é Deus que confirma. Por isso que Números 23 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não aconteceria, diria e não cumpriria. Tudo que Deus fala, Deus confirma. Deus é Deus que fala, mas é Deus que confirma. Ele não vai dizer só uma vez, ele vai repetir para mostrar que é ele que está falando. Que ele não quer que haja dúvida. Então ele não grita só Moisés, ele grita Moisés, Moisés. Porque primeiro Deus fala, depois Deus confirma, para dizer: essa voz é minha, quem está falando sou eu, quem está confirmando sou eu, a chamada quem dá sou eu confirmo a palavra, eu confirmo o destino, eu confirmo o propósito. Então Deus não fala só, ele confirma aquilo que fala. Deus não fala só, ele vai comunicando o que está falando, ele vai confirmando a palavra. Ele não dá só uma direção, ele vai confirmando a direção. Ele não revela só o caminho, ele vai confirmando o caminho. Ele vai falando uma vez, mas ele fala duas. Ele é Deus de confirmação. Por isso que o número fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não confirmaria, e não cumpriria, e não aconteceria. Deus é Deus de confirmação. Agora olha isso. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Pera. Alguém está falando para Deus aqui qual é o nome desse cara? Alguém na história está falando para Deus qual é o nome desse cara? Então aqui tem um terceiro ponto. Moisés, Moisés.
Deus conhece seu nome. Deus fala, Deus confirma e te chama pelo nome. E ele disse: eis-me aqui. Moisés nunca ouviu a voz de Deus. Mas a primeira vez que Deus fala, ele entende que é uma voz superior a ele. Ele se submete a ela. Não há dúvida quem é que está falando com Moisés.